Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E uma situação um pouco tensa, porque bem verdade, tensa para quem é canalha, como essa gente da família, demoníacos, malévolos, porque bem verdade o Lula esteve nos Estados Unidos, 3 horas de reunião com o Trump, levou lá documentos, eu trouxe um vídeo do Lula aqui, mas é muito importante que você preste atenção nesse conteúdo, que você fique até o final, que você já deu certinho, que você comente e compartilhe, porque agora nós estamos falando de uma questão chamada soberania. E nós precisamos levar as pessoas desinformadas, porque muita gente poderá achar que o milagre é o United States of America. E eu quero lembrar a vocês que quando o Lula estava lá na Polícia Federal, preso injustamente, na entrevista que ele deu a Mônica Bergamo e ao um outro jornalista, na época era do Paris, que hoje está no 247, ele disse que os Estados Unidos pensam nisso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo, depois se deles pensam nos outros. E é assim que eles agem. A grande verdade é que os Estados Unidos é um antro de drogas, etc., de cartéis. Inclusive, a própria Las Vegas, ela nasceu a partir da máfia. Em 1900, só vai para trás, não estou sendo para vocês, eu tive o privilégio de assistir um filme que mostrava como Las Vegas nasceu. Foi por conta de impostos, então um cara, membro da máfia, teve a ideia e Las Vegas nasceu a partir da máfia, nasceu a partir do crime organizado. Então eles não têm moral para falar em organização criminosa ou classificar como terrorismo. Aliás, falando em terrorismo, grupo terrorista é por causa de uma causa, é para derrubar um poder, é aquela gente, é questão étnica, é questão religiosa, são essas as questões. E o crime organizado, nosso, PCC, PV, a exemplo, não são terroristas. Eles querem fazer negócios, tanto que eles estão infiltrados em tudo que é lugar. E o governo brasileiro está atuando nesse sentido. Por que eu estou dizendo que é para você compartilhar esse vídeo? Porque quando o Cláudio Castro fez aquela operação desastrosa e morreram mais de 120 pessoas, inclusive inocentes, a popularidade do cara aumentou. Porque a população já cansada do que são as intervenções, inclusive das milícias, aquilo lá do Cláudio Castro envolvido com as milícias, inclusive gerou uma popularidade por uma população desinformada, que por trás estava. O que estava de fato por trás daquela ação? E como é que, por exemplo, o Rachadinha, o Bananinha vão querer entregar o PCC, o PV, transformar em organizações criminosas, com organizações terroristas? Com qual motivo? Qual é a motivação? Se o Barcelar, aliado de Flávio Bolsonaro, estava envolvido com o PV, se o THJ envolvido com o PV, se o Cláudio Castro está envolvido, todo mundo está no mesmo barco. Qual é a intenção? Desestabilizar o Brasil. E essa desestabilização que eles tentam criar, ela vai gerar alguns problemas para o Brasil. Mas a verdade em conteste também é a seguinte: não vai ser da noite para o dia. Não vai ser como eles estão pensando. Mas é importante que você compartilhe esse vídeo para que pessoas que não... Eu não quero falar só para você, eu quero que você fale para você levar esse vídeo a outras pessoas e até falar com outras pessoas sobre o que eu falo com você. Entendeu, meu querido amigo, minha querida amiga, a nossa comunidade? Esse é o objetivo. Nós temos leis, nós temos a nossa soberania. O governo brasileiro não vai aceitar isso. E também tem um empresariado que, com certeza, a essas alturas do campeonato, já está com os 2 pés atrás com o Flávio Bolsonaro. Já não estavam contentes. Agora piorou. Piorou para a vida deles. Mas, lamentavelmente, tem gente, inclusive, o governo do Rio e até andaram se metendo, foram convidar os Estados Unidos a interferir no Brasil por conta do PCC e PV, passando por cima da autoridade maior, que é o presidente da República. Então é um absurdo. E nós precisamos denunciar isso, que esse presidenciável é um sabujo americano. Eles querem que os Estados Unidos, e ele seja uma espécie de governador do Brasil a mando dos Estados Unidos. É absurdo, mas é verdade. Essas interferências, elas poderão ocorrer por uma série de fatores. O solo brasileiro, as favelas do Rio, o Pantanal,
a Amazônia, são tudo terrenos muito difíceis de poder fazer a invasão que eles estão achando que os Estados Unidos podem fazer. No pano de fundo tem a China, tem a Rússia, então se meter com o Brasil não é bem assim. E nós temos que aguardar quais são as medidas que o governo brasileiro vai tomar nesse sentido, porque, a bem da verdade, nós temos uma diplomacia muito sagaz, muito inteligente, e poderá vir sanções para os Estados Unidos antes do que eles possam imaginar, num outro aspecto, e gerar um problema muito grande para o Trump. Mas por trás do Trump tem um cara chamado Marco Rubio, que quer ser o presidenciável, está brigando por isso essas atitudes. E o Trump, que é um cara oportunista, que pensa nele, que pensa na Make America Great Again, e também pensa nele de novo. Essa que é a grande verdade. Então, isso é um movimento em falso e muito perigoso para o Brasil, mas eu acredito que, com a graça de Deus, tenha sido mais um tiro do pé da família. E a pergunta é, por que eles não falaram dos milicianos? Porque eles fazem parte de toda essa criminalidade. O dedo, a mão de sangue deles, a mão de corrupção deles está sobre tudo isso. Então é preciso dizer ao povo brasileiro em alto bom som, o nosso país é soberano, e votar em Flávio Bolsonaro é querer tornar o Brasil um quintal dos Estados Unidos. Porque o ódio deles é tão grande que eles não conseguem suportar o fato de que tem um presidente que trata de igual para igual, seja com um grande governante, seja um pequeno governante, seja com a maior nação armamentista, a maior nação do mundo, que deve para o mundo inteiro e tem uma dívida interna enorme. Então, minha gente, assistam esse conteúdo até o final. Veio até aqui, continua comigo. Já dá o teu certinho, comenta e mostra a tua indignação, porque esses capachos, esses canalhas, depois de uma situação que o Brasil saiu por cima, o Lula e a sua comitiva, na reunião com o Donald Trump, eles foram lá para destruir tudo. São satanases, foram lá para destruir tudo o que o Brasil está construindo nas relações geopolíticas, nas relações com os Estados Unidos, nas relações de proteção aos interesses brasileiros, pois as desgraças não estão nem aí. E essa é a palavra, por isso você tem que compartilhar. Eles não são patriotas. O Deus, pátria e família deles é tudo mentira. A prova está em relação com o Porcaro, a prova está com o Tega Joias, a prova está com o Cláudio Castro, a prova está com esse que eu acabei de dizer, que era presidente da Assembleia e está preso agora também. Essa que é a verdade. E o objetivo maior é tirar o Bozo da cadeia. E toda a gente que eles acham que são do lado deles. Então nós não podemos conceber e ser conivente com isso. Nós precisamos levantar a nossa voz. Então vamos assistir já o recado de hoje que o presidente Lula deu lá no Nordeste, lá na inauguração de uma unidade da Petrobras. Ele foi contundente e por isso ainda mais esse vídeo deve ser compartilhado. Vamos assistir. Estamos ser tratados como um moleque. Nós não sabemos ser tratados como se fosse uma república. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para ele. Um deles era o combate ao crime organizado. Seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria e nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Essa é a verdade. Eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramagem, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, quer combater o crime organizado. Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Então não brinquem.
Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia, não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da segurança pública que está no Senado. Aprove a PEC da segurança pública. Aprove a PEC que no mês seguinte terá o Ministério da Segurança Pública dentro do país. Porque eu não vou criar um Ministério de incêndio para a gente combater o crime organizado aqui. E se o Trump quiser ajuda, nós vamos ajudá-lo a combater o crime organizado dentro dos Estados Unidos também. É assim que sai. Este é um presidente. Eu não vou dizer mais nada. Só vou completar com a seguinte frase. Traidor da pátria. Se fosse pelo Código Militar, era execução de pena de morte. É o que essa gente está merecendo. Mas entreguemos a Deus e que os homens lá no STF e que os homens no Senado aprovem a PEC da segurança pública. Então pressione o seu senador, o seu estado, para que essa PEC seja aprovada. Porque o que essa gente fez foi um absurdo. Eles foram longe demais e nós não podemos tolerar. Agora compartilhe esse vídeo, dá teu certinho, deixa teu comentário, porque isso não pode ficar assim. E como eu disse no início, muita gente pode achar que está certo, enganadas. Mas a verdade é que é o caos. Se vier, é o caos. Mas tem muito caldo, muita água para rolar ainda. Então não vamos nos precipitar, mas vamos sim nos indignar e divulgar, falar que eles são traidores, que eles são sabujos, que eles são cães vira-latas, que eles não valem nada. Simples assim. Está dado o meu recado, porque aqui é a Voz Libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Vou desejando para você um ótimo final de semana, te dando um beijo do coração e nos vemos novamente com a graça de Deus de novo, porque é dele que nós dependemos, é dele que nós precisamos, deixando a nossa logo maravilhosa, rebentando corrente, libertando voz, trazendo para o nosso campo, e é isto que nós temos que fazer. Então vou dar meu tchauzinho e aquele tô largando.